Olá, pessoal. Vou falar aqui sobre sequências. Sequência recursiva e sequência não recursiva. Bom, nós já sabemos, né, de estudos anteriores, sequência é um conjunto de elementos dispostos em uma certa ordem. Aqui nós temos o exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Né? Esta é uma sequência. Como se observa, né, elementos dispostos em certa ordem. Não precisa exatamente ser só de número, como a teoria aqui já diz mesmo, é conjunto de elementos. Pode ser figuras também. Né? Muito bem. Então, visto aqui a sequência, e já vemos aqui o conceito, o que é. Agora, sequências recursivas. O que é uma sequência recursiva? Bom, a sequência ela é recursiva quando necessitamos dos termos anteriores para poder descobrir o termo seguinte. Esses valores aqui colocados são termos, como no exemplo lá em cima, né? Esqueci de frisar. O número 2 é o primeiro termo, o número 4 é o segundo termo, o número 6 é o terceiro termo, o 8 aqui é o quarto termo, o 10 é o quinto termo e assim sucessivamente. Olha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termos. Muito bem. Então, a sequência ela é recursiva quando necessitamos dos termos anteriores para poder determinar o seguinte, um termo qualquer. Aqui no exemplo, o primeiro termo é o número 1, vale 1. O segundo termo, 3, quer dizer, vale 3. Terceiro termo, 7. Então, qual é a regra que vamos seguir para determinar o termo seguinte? Já que é uma sequência recursiva e nós precisamos dos termos anteriores para determinar o seguinte aqui seria o quarto termo. Né? Olha, verificamos a situação assim. De 1 passou para 3. Aumentou 2, então. Né? Poderia somar. 1 mais 2, 3. De 3 já passou para 7. Então não é somando, porque 3 mais 2 não dá 7. Então seria vezes. 2 vezes 1, 2. Não, está errado, não pode ser. Então é 3 vezes 1, 3. Aí 3 vezes 3, 9. Não deu certo novamente. Mas é uma sequência recursiva. Nós precisamos dos termos anteriores para determinar o seguinte. Então, que regra é? A regra é a seguinte. Fazemos o dobro do termo anterior e somamos 1. Ou seja, é o dobro mais 1. Aqui o primeiro termo. Fazemos o dobro de 1. O dobro de 1 é 2 vezes 1, que é 2. Mais 1, 3. Então, o dobro de 1 mais 1. O dobro de 1 é 2, mais 1, 3. Tá, eu tenho agora o segundo termo. Vamos determinar o terceiro. Então, eu faço o dobro deste que já tenho, que é o segundo, mais 1. O dobro de 3 é 6. Mais 1, 7. E assim segue. O quarto termo é o dobro do que já existe aqui, como o último, né? O terceiro, o dobro do terceiro, mais 1. E qual é o dobro de 7? 14 mais 1, 15. Então, temos aqui, olha só, o quarto termo. O dobro do anterior, mais 1. E o próximo termo, que seria o quinto? É o dobro do anterior, mais 1. Qual é o dobro de 15? 30. 30 mais 1, 31. Aí está. Nós já temos 5 termos. Estamos no quinto. Não é isso? Para determinar o sexto termo, a regra é a já mencionada. É só fazer o dobro do anterior, mais 1. O dobro de 31 é 62, mais 1, 63. E assim sucessivamente. A reticência indica que continua infinitamente. E a regra é essa, a recursividade, né? O padrão da sequência.
Muito bem. Vamos ao próximo. Aqui, mais um exemplo. Este exemplo aqui refere-se a uma sequência muito conhecida no meio. É a sequência de Fibonacci. Ela geralmente inicia com os números 1 e 1, nos seus dois primeiros termos. Primeiro termo, segundo termo. O termo é a posição. O valor do termo é 1 e a posição do termo é outra. Tá? Primeiro termo, 1. Segundo termo, 2. Então, qual seria o terceiro termo aqui, nessa sequência de Fibonacci? A regra na sequência de Fibonacci, recursividade, é somar os dois termos anteriores para gerar o seguinte. Então, aqui nós somamos 1 mais 1 para gerar o terceiro termo, tá? Que vai ser 2. Claro, 1 mais 1, 2. E agora, para gerar o quarto termo, determinarmos o quarto termo, vamos somar os dois anteriores. Olha. 1 mais 2, que vai para 3. Tá? Puxei demais. Isso. Aqui. 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, e assim sucessivamente, para gerar o quinto, porque já temos 4 termos, né? Para determinar o quinto termo, é só somar os dois anteriores. Olha. 2 mais 3, 5. Tá? Aí a sequência é formada. Olha. E a regra é essa já determinada. Observem que nós temos sempre uma regra. Por termos essa regra, para poder determinarmos o termo seguinte, é que é chamada de sequência recursiva. Continuando aqui, olha, nós temos 5 termos. Para determinar o sexto termo, é só somar os dois anteriores. 3 mais 5, 8. É isso? E o próximo é 5 mais 8, 13. E desta maneira segue-se a sequência sucessivamente. Ok, pessoal? Não tem problema nenhum. Agora observem essa outra situação. Olha. Nós temos aqui figuras formadas por bolinhas, as figuras triangulares, onde a primeira figura é só uma bolinha, não forma triângulo, mas é uma bolinha a primeira figura. A segunda figura é triângulo, e vai se seguir triângulo sempre, porque se já temos um triângulo aqui, as próximas serão triangulares também. Então, você observa que no segundo termo, o primeiro termo só tem uma bolinha. No segundo termo, nós já temos 3 bolinhas formando o triângulo, sendo 2 bolinhas na base aqui, olha, embaixo. Então, qual será a quantidade de bolinhas da terceira figura triangular? Olha, aqui o raciocínio bem simples e rápido é o seguinte. Se são bolinhas formando triângulos, eu já tenho aqui, no meu segundo termo, 2 bolinhas na base, o próximo triângulo vai ter 3 bolinhas na base. Né? 2 bolinhas na base, e o próximo vai ter 3 bolinhas na base, e assim sucessivamente. Vejamos aqui. Como o próximo vai ter 3, vou desenhar aqui as 3 bolinhas. 1, 2, 3. Está as 3 bolinhas na base. Agora é só formar o triângulo, né, com as outras bolinhas. Então, 2 bolinhas na base, eu ponho uma em cima aqui, já formo um triângulo. Ficou parecido letra D, mas é uma bolinha. Aí aqui outra bolinha, para formar o outro triângulo. E aí é só subir mais uma bolinha aqui, olha. Aí nós temos mais um triângulo. Tá? Então, tem quantas bolinhas agora? 6. Aqui embaixo, vou colocar a quantidade de bolinhas na formação da terceira figura triangular. Ficou um pouco junto, mas dá para observar que formou um triângulo. Tá? Então, esse é o terceiro termo, a terceira figura. A quarta figura, observem que vai ter 4 bolinhas na base. A quinta figura vai ter 5 bolinhas na base.
A sexta figura vai ter 6 bolinhas na base. E assim por diante. É só ir completando o triângulo. Vejamos aqui se eu faço melhor agora. A quarta figura serão 4 bolinhas na base. Aqui uma. Vejamos a outra aqui. 2. 3. 4 bolinhas na base. Não vai dar para fazer a outra? Porque o desenho com o mouse é terrível. Então, é só completar os triângulos aqui, né? Aí uma bolinha para completar o primeiro triângulo. A outra bolinha aqui no meio, entre uma e outra da base. E, por último, aqui na outra linha, mais uma. Passou ali. Não, tem que apagar essa. Passou. Certo. Deixa eu ver se melhora aqui a situação. Vamos deixar assim mesmo. E não tem a figura completa ainda. Vamos fazer mais bolinhas formando os triângulos. Olha só. Olha. Formando. E ainda tem espaço lá em cima para a última bolinha, entre os 2 triângulos de baixo. Pronto, está aí a figura formada. A quarta figura tem quantas bolinhas? 4 na base, 4, 8, 10. São 10 bolinhas. Vou botar aqui o valor. Tá? 10 bolinhas. Isso é 10, viu? É o número 10 aqui. Assim sucessivamente, pessoal. Esse é um raciocínio bem lógico. Nesse caso, não dá para você determinar, digamos, a 8ª figura, a quantidade de bolinhas que a 8ª figura vai ter. Você vai ter que ir construindo o anterior, porque vai depender do anterior. Tá? A 10ª figura vai ser a quantidade de bolinha da 9ª figura, mais 10 bolinhas. Assim como aqui no caso, olha, a 2ª figura, tá? É a quantidade de bolinhas da primeira, que é apenas 1, mais 2. 2 da posição do termo. O termo não é o segundo? Segundo, 2. O terceiro termo, que é a 3ª figura, é a quantidade de bolinhas da 2ª figura, mais 3, que é a posição do termo. Terceiro termo, terceiro, 3, né? Então é só somar. Eu não tenho 3 aqui? 3 bolinhas, mais 3 bolinhas dá 6. Tá? E a 4ª figura? Quarta é 4. Então, é a quantidade de bolinhas da figura anterior mais 4. E é 6 mais 4, 10. E assim, a próxima figura, que vai ser a 5ª figura. Quinta, olha a ordem, quinta, é 5. Então, é a quantidade de bolinha da figura anterior mais 5. Tá? Vai ser 15, porque 10 mais 5, 15. E assim sucessivamente. Você precisa dos números anteriores, o valor dos termos anteriores, para determinar o termo seguinte. Esta é uma sequência recursiva. Tá? E aqui com figuras. Ok? Muito bem. Bom, agora nós vamos ver as sequências não recursivas. O que são sequências não recursivas? São aquelas sequências em que não necessitamos dos termos anteriores para determinar um termo qualquer. Né? No caso aqui, o meu primeiro exemplo, já coloquei aqui a sequência, iniciado por 3, mas é o seguinte, eu quero os múltiplos do número 3. Tá? Aqui 3, os múltiplos de 3. Qual seria o seguinte, então? Se eu quero os múltiplos de 3, então é só multiplicar 3 pelos sucessivos números naturais. Não é? 3 vezes 1, 3. Aí 2 vezes 3 já dá 6. 3 vezes 3 é 9. E assim sucessivamente. Veja aqui a situação. Olha aí. 3, 6, 9, múltiplos de 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. E assim por diante. Então, observa-se que nesta sequência, esse tipo de sequência, que eu estou já sabendo que se trata de múltiplos de 3, eu não preciso dos números, dos termos anteriores. Se eu quero saber, por exemplo, mas e o quarto termo? É múltiplo de 3, mas eu quero saber o quarto termo sem ter que passar pelo primeiro e pelo segundo. Olha, eu estou sabendo que são múltiplos de 3 e eu quero o quarto termo,
Então, é só fazer 3 vezes 4. Quarto termo. A ordem quarto é 4. E é múltiplo de 3, então é só multiplicar. 4 vezes 3, 12. Está aí o meu quarto termo. Eu não precisei dos anteriores. Tá? Não, eu quero o terceiro. É múltiplo de 3, né? O terceiro, olha a ordem, terceiro é 3. Então, 3 vezes 3, 9. Está aí o meu terceiro termo, é 9. Não necessitei dos anteriores. Tá, até aqui foi mostrado até o quarto. Mas, e o quinto termo? Como são múltiplos de 3, eu quero o quinto, só o quinto, sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quero só o quinto. Quinto, essa ordem quinto é 5. Então, é só fazer 5 vezes 3, 15. Aí está o quinto termo. Observa como não necessitamos aqui dos termos anteriores para poder determinar o termo qualquer. Então, estas sequências são as sequências não recursivas, que não necessitamos dos termos anteriores para determinar um outro. Né? Aqui eu tenho 6 termos. O sexto termo, sexto é 6. Então, 6 vezes 3, 18. Tá? Muito bem. E assim segue-se infinitamente. Sucessivamente nesta ordem colocada. O outro exemplo aqui. Ficou um pouquinho fora. Tá bom. Muito bem. Neste outro exemplo, nós temos o número 1 como inicial. Vejamos qual é o próximo. 4. Vai se observar o seguinte, de 1 passou para 4. Como foi isso? Somou 3, mais 1, 4. Deve ter sido. Ou multiplicou 1 vezes 4, 4. Vejamos. O terceiro termo já é 9. Não foi somado 4, porque 4 mais 4 não é 9. Também não foi multiplicado. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4 é 16. Ela não é recursiva. Né? A sequência não recursiva não tem essa regra para você ir determinando. Tá? Dá para sabermos o termo qualquer simplesmente determinando que tipo de sequência é. Né? No caso, não é o tipo, e sim a regra, porque ela é recursiva, aliás, é uma sequência, e a sequência tem uma colocação de elementos numa certa ordem. Então, qual seria essa ordem aqui? Observando bem, vamos colocar mais um termo. Aqui, 1, 4, 9, 16. Como seria? Simples. É o quadrado do valor do termo. Aliás, o quadrado da posição do termo. A posição do primeiro termo. Primeiro é 1. Segundo termo, a posição é 2. Olha. Segundo é 2. Terceiro termo, a posição é 3. Terceiro, 3. 3 de terceiro. O quarto termo, posição quarto, é 4. É só fazer o quadrado da posição do termo. Tá aqui. Primeiro, o quadrado de 1 é 1 mesmo. 1 vezes 1 é 1. Segundo termo, segundo, 2. Então, é 2 ao quadrado, que dá 4. Terceiro termo, olha essa ordem. Terceiro é 3. Terceiro é 3. Então, é só fazer o quadrado do 3, que é a ordem do termo. 3 vezes 3, 9. Tá? E o quarto termo, quarto é 4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, eu não precisei dos termos anteriores aqui para descobrir, determinar o valor do quarto termo. Quarto, 4. Então, é só fazer o quadrado de 4. Ah, professor, mas e o décimo termo? Décimo, olha a ordem décimo, é 10. É só fazer 10 ao quadrado. Então, nós temos o valor do décimo termo. Seguindo aqui o que já foi colocado, ficou na reticência, né? Que segue infinitamente. Então, esta é uma sequência não recursiva, porque trata-se do quadrado da ordem do termo em questão. Se eu quero descobrir o valor do oitavo termo, oitavo é 8. Então, é só fazer o quadrado de 8. 8 vezes 8, 64. Já vou direto no valor do oitavo termo, sem precisar dos termos anteriores. Não, eu quero saber o valor do 20º termo, então. 20º é 20. A ordem 20º
É o númerozinho 20. É só fazer o quadrado de 20, que é 20 vezes 20. Então, você vai ter 400. Observe que nós não necessitamos, então, dos termos anteriores para determinar. Então, esse tipo de sequência é chamado de sequência não recursiva. Temos mais um aqui. Olha aí a outra sequência. 1, 2, 3, 1, 5, 1, 7, e assim vai. 1, 1, 1. É uma sequência longa que eu coloquei aí, para vocês observarem a não recursividade dela. Tá? E aí, era reticência aqui, faltou um pontinho, não tem problema. Vamos colocar o pontinho que está faltando. Aí, pronto. Pontinho colocado. Bom, então o que se observa essa sequência é não recursiva por quê? Não é o quadrado do termo. Tá? Não é múltiplos de 2, de 1. Tá? Não é divisor. Tá? Não tem uma regra. Não tendo uma regra que determine o número seguinte, não sabemos, então, se é múltiplo, não dá para determinar se é múltiplo de algum, se é quadrado, se é divisor, coisa do gênero. Olha só, passou de 1 para 2, aumentou 1. De 2 para 3, aumentou 1. Mas já veio para 1 no quarto termo. Diminuiu. Somou, diminuiu. Não tem nenhum número negativo aqui. Como foi que ele diminuiu? Aí já pulou de 1 para 5. De 5 já baixou para 1 novamente. Pula para 7. Repete o 1 3 vezes seguida. Pula para 11. Esta sequência é não recursiva. Mas então, qual é a ordem dela? É aleatória. É uma ordem aleatória. Podem ser ordem aleatória, é não recursiva do mesmo jeito. Tudo bem? Ok, pessoal. É isso aí. Bom estudo para vocês. E tchau, tchau.